A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível, porque ele vive. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo como o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há.
está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. A natureza é a verdadeira e perfeita interpretação da Bíblia. São Paulo disse que a natureza deixa todo homem inexcusável diante de Deus. Ouvintes, o autor da Bíblia Sagrada, ela não tem autores, ela tem o autor. Ela pode ter escritores, tradutores, mas autor é um só, é o Senhor Jesus Cristo. E então o autor da Bíblia, o Senhor Jesus Cristo, usou a natureza para falar das coisas mais profundas do reino dos céus, desde o Éden até o Apocalipse. Isso vem passando por uma vara na mão de Moisés e serpentes e coisas assim, até chegar nos símbolos do Apocalipse. E nós temos um exemplo muito importante dado pelo autor da Bíblia, que é a parábola do trigo e o joio. Ali ele mostra claramente a semente da serpente e a semente de Deus. Ele identificou tanto uma como a outra nas pessoas. Ele disse claramente, categoricamente: vós sois filhos do diabo, serpentes, raça de víboras. Se referindo a quem? Às meretrizes, aos ladrões, aos criminosos? Não. A sacerdotes, porque a semente da serpente é religiosa. Aliás, é uma das coisas que mais caracteriza a semente da serpente. É que ela é religiosa. E ela não é a religião pagã, assim conhecida pelo chamado mundo cristão. Ela é religiosa com o nome de cristianismo, a semente da serpente. Você tem que saber que Caim não é filho de Adão. Caim é filho da serpente. João disse, ele é do maligno. A ciência não encontra o elo perdido entre o homem e o chimpanzé. Mas Deus mostrou para o profeta que era um animal ereto, o qual foi usado pelo diabo, falou com Eva e introduziu a sua semente em Eva. E ela disse, alcancei um filho do Senhor. Ela só podia dizer isto porque a lei vem de Deus, a lei da concepção. De dar à luz um filho só pode vir do Senhor. Como o sacrifício de Caim, tudo veio do Senhor, porque o diabo não cria nada. O diabo apenas deforma, perverte o que foi criado. Somente isto e mais nada. Então, como Jesus Cristo identificou a semente da serpente, que é religiosa e que tem o pior ódio que existe na terra, por isso mata, cuidando de fazer um serviço para Deus, derrama sangue de milhões, como derramou na chamada Santa Inquisição. Ele identificou também a semente de Abraão, que vivia presa, na verdade, por Satanás há 18 anos. Mas ele não disse, ali está uma filha do diabo. Ele disse, filha de Abraão. Isso quer dizer filha de Deus.
Então isto explica, em poucas palavras, em síntese, que na verdade, como o lírio sai do lodo, a semente de Deus às vezes está presa por Satanás. Como aquela filha de Abraão estava há 18 anos presa por Satanás. Mas, conhecendo o Filho vos libertará. Conhecendo a palavra vos libertará. Presa por Satanás nos credos e nos dogmas, o dia que conhece a mensagem da hora, é liberto. Agora você olhe as outras parábolas e o restante de toda a Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Você vai encontrar animais, aves, vinho, azeite, rios, mares como o Mar Morto, o Rio Jordão, que quer dizer fazer morrer a si mesmo, o azeite, que quer dizer o Espírito Santo, o vinho, que quer dizer o estímulo da revelação. Você encontra o leão como um tipo de Satanás, você encontra o leão como tipo de Cristo. Jesus é o leão da tribo de Judá. Você encontra a serpente curando, como Moisés levantou a serpente no deserto. Importa que o Filho do Homem também seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça. Mas, no entanto, a serpente é Satanás. Toda a Bíblia é escrita em símbolo. Jesus sempre usou o símbolo, mas perverteram a natureza, fazendo o híbrido. E assim como perverteram a natureza, perverteram a Bíblia, a palavra de Deus. Mas você sabe, a natureza sofre a perversão, mas o trigo continua sendo trigo. O joio continua sendo joio. Os animais sofrem a perversão. Eles misturam os animais, cruzam. Mas ali está uma lei que, se for usada legitimamente, corretamente, alguma vez, ela produzirá o legítimo. Isto é o que está acontecendo agora. A alimentação é híbrida. Tudo está cruzado. E, por fim, o homem está cruzado com a mulher, com o espírito da mulher, com o espírito feminino. E a mulher está cruzada com o homem, com o espírito masculino. Porque nós estamos vivendo na era do híbrido. O híbrido cresce às vezes. O híbrido é trabalhador. Me permitam aqui o cruzamento do jumento com a égua, que traz o mulo. Mas o mulo não reproduz. No entanto, ele dá muito serviço. E você vê como trabalham pela obra de Deus. Como eles têm força para trabalhar. Eles têm força política e religiosa. Mas são híbridos. Eles não reproduzem. Eles não podem trazer filhos de Deus à luz. A natureza não falha. Jesus a usou. E eles têm torcido a natureza para se adaptarem com o sistema de vida por causa das circunstâncias. E por causa das circunstâncias, as mulheres se sujeitam a coisas terríveis e os homens também. E foi explorando as circunstâncias que Jesus foi tentado lá no deserto, quando ele estava 40 dias sem comer. O diabo queria que ele fizesse ali um espetáculo público para ele, transformando pedra em pão. Deus é transformador, mas ele não o faz para satisfazer o diabo. Quando ele transforma é para contrariar o diabo. É para contrariar a Satanás. Você quer que Deus transforme seu marido. Você quer que Deus transforme sua esposa, seu filho.
As autoridades querem a transformação dos bandidos. Mas Deus nunca faz isto para satisfazer a quem quer que seja. Deus faz isto para a sua glória. Há uma lei na natureza que é a lei da metamorfose. E há uma transformação que uma lagarta vira uma borboleta. Mas ela vem com aquela natureza própria para sofrer aquela metamorfose, aquela transformação. Mas não podendo passar por isto, o que fazem? Fazem a perversão da coisa. Por causa da circunstância, nós temos toda a alimentação híbrida hoje, misturada. Torcem as escrituras, por causa das circunstâncias sociais, amontoam doutores para si, conforme as suas próprias concupiscências, cumprindo a profecia de São Paulo na segunda carta a Timóteo. E Pedro disse que torcem para a sua própria destruição. Ao torcerem a natureza, estão destruindo-se a si mesmos. Se alimentando, pensando que está alimentando para a sobrevivência, mas estão alimentando para a morte. Mas vamos lembrar uma coisa. Ela continua em si, originalmente intacta, como a Bíblia continua intacta. Ela continua sendo a palavra de Deus. Fizeram de Jesus o que quiseram. Vestiram-no de palhaço. Mas, no entanto, Jesus continuava sendo Jesus, o Deus encarnado. Se alguém tocasse nele com fé, receberia alguma coisa. Mas outros batiam na sua face. Por quê? Um manqueba estava desfazendo de Davi? Davi deixou de ser Davi? Não. Podem desfazer. Que critiquem, que murmurem. Não adianta. Eu sou o que sou, não o que dizem. Você sabe disto? Jesus é o que é, não o que dizem. Se dizem que ele é a segunda pessoa de uma suposta trindade de 3 pessoas distintas, ele terá que ser. Quem tem que sofrer uma mudança de mente não é Deus, é o homem. O joio não pode mudar a natureza do trigo. O trigo não muda a natureza do joio. Por que Jesus disse, se tiverdes fé como uma semente de mostarda? A semente da mostarda não aceita mistura. Ninguém pode mudá-la. E aí está um verdadeiro tipo da fé perfeita. Então Paulo está dizendo, falando a perfeitos, é aquele que tem a fé perfeita, que não se mistura com nenhum credo, nenhum dogma ou interpretação humana, principalmente essas nascidas lá em Niceia e essas falsas interpretações da mensagem que temos hoje, dentro dos grupos da mensagem. A fé perfeita não se mistura. Por isso sabe qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso pegue o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. E pode ver o Pai no Filho, porque quem vê a mim vê o Pai. Pode ver todo o segredo do 7º selo é o silêncio. A fé perfeita mostra que o segredo do 7º selo é o silêncio. E aí, o que ele está nos mostrando agora? O silêncio está aí na natureza. E foi na hora do silêncio que a vara de Arão reverdeceu e deu fruto. É a hora que o sereno banha a terra. Traz o frescor à terra. É a natureza falando. Assim também é sua fé. E, sobretudo, nós temos a ressurreição de Jesus Cristo, que justifica a nossa fé. Há uma tumba aberta em Jerusalém, testificando que um dia as nossas também serão abertas. Agora, voltando para a natureza, recomendamos, deixe a natureza proclamar que do mundo existe um Criador e que sobre a morte já triunfamos.
a natureza proclamar que no mundo existe um Criador. Tudo aqui na vida faz lembrar como é tão sublime seu amor. E pelo mundo anunciar que da morte eu já triunfei. Trouxe salvação para vos dar, breve para mim vos levarei. Como é tão linda a glória que Ele dá, a vida que não finda, em breve irei para lá. Como é tão linda a glória que Ele dá, a vida que não finda, em breve irei pra lá. Como é tão linda a glória que Ele dá, a vida que não finda, em breve irei pra lá. Como é tão linda a glória que Ele dá, a vida que não finda, em breve irei pra lá. Vinde, ó benditos de meu Pai, vinde nos meus braços descansar, e daqui tirar-vos ninguém vai. Eu vos preparei um bom lugar. Quando esta jornada eu terminar, vou juntar-me à grande multidão, com meu bom Jesus me encontrar, dele receber meu galardão. Como é tão linda a glória que Ele dá, a vida que não finda, em breve irei pra lá. Como é tão linda a glória que Ele dá. Então Jesus disse: porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte. Naturalmente, ele estava vendo um monte e podia mostrar aquele monte naquela hora para os seus discípulos. Passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Você está vendo um monte agora também? Um monte de credos, de dogmas, de maneiras vãs, um monte de doença, de problemas, de cansaço, de enfado, de tristeza, um monte de lutas. Tenha fé perfeita. Tenha fé como grão de mostarda, que não se mistura, e você poderá olhar acima de todos estes montes e ver a glória eterna, compra paga por nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Tome agora a sua bênção pela fé na sua palavra. Tome agora a sua bênção pela fé no Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Foi criado por Deus, por isso sou feliz. Como a flor do jardim também responde assim. Como os pássaros cantam, entoando amor, todo ser que respira também deve louvor. Olha, vê como é lindo o mar infindo, é criação de Deus. Veja quanta beleza
nobreza fez, tudo em prol dos seus. Ouça que a natureza diz que é também feliz, porque provém de Deus. Como o rio que corre com destino ao mar, e o verde das matas que abrigam animais, e a pedra que é dura ajuda a construção. Fica igual como a areia, a terra e o barro na mesma função. Olha, vê como é lindo o mar infindo, é criação de Deus. Veja quanta beleza Deus na nobreza fez, tudo em prol dos seus. Ouça que a natureza diz que é também feliz, porque provém de Deus. Ouça que a natureza diz que é também feliz, porque provém de Deus. A cada instante quero teu olhar, Senhor, a tua mão. Te quero na alegria ou na provação. Quão frágil sou, e quando esta jornada aqui findar, eu subirei, sim, face a face eu hei de contemplar o Rei dos Reis. A cada instante quero a tua proteção, o teu cuidar. Se a cada instante sinto a tua direção, vou caminhar, e quando esta jornada aqui findar, eu subirei, sim, face a face eu hei de contemplar o Rei dos Reis. A cada instante quero eu viver, Senhor, com devoção. A cada instante quero eu viver com amor de coração.
A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando-te abençoarei, e multiplicando-te multiplicarei. Poderoso Ele é. Jesus fez a promessa, conosco estaria até o fim. E os sinais seguiriam a todo que crê, ele falou assim: caiam montes e os homens, mas sua promessa sempre está de pé. Ele nos tem provado de quem não mudou. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, e em nada mudou. Nele está nossa fé. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, e em nada mudou. Ele está nossa fé, poderoso Ele é. Ele deu vista aos cegos e os oprimidos Ele libertou. 5 pães e 2 peixes, a mais de 2.000 Ele alimentou. Operou na Judéia, em Cafarnaum e em Nazaré. Continua operando aqui no Brasil. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, e em nada mudou. Nele está nossa fé. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, e em nada mudou. Nele está nossa fé, poderoso Ele é.
Temos que ter um absoluto. Absoluto é o que não depende de outrem ou de uma coisa qualquer. Absoluto é independente. Ouvintes, e no caso do cristão, o seu único absoluto é a imutável palavra de Deus. É Deus, portanto. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Aos Hebreus, capítulo 6, verso 13. Não tendo outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando-te abençoarei, e multiplicando-te multiplicarei. E se referindo a Abraão, Paulo diz: e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles. E o juramento para confirmação é, para eles, o fim de toda a contenda. Então, o homem, quando jurava, jurava por alguém maior do que eles. E ali poria fim à contenda. Jesus disse: não jureis, nem pelo que há nos céus, nem pelo que há na terra. Antes seja a vossa palavra sim, sim, não, não. Isto fazendo da palavra o absoluto. O seu sim deve ser sim, e o seu não deve ser não. Não um tipo como Faraó, como Adolf Hitler, como Mussolini e outros que levantaram como ditadores impiedosos, e era sim, sim, não, não. Não é nesse sentido, mas no sentido de falar a verdade. Sim, sim, não, não. Então a palavra do homem tomaria um crédito maior do que cheque, letra promissória, seja o que fosse. Deus, não tendo outra coisa maior para dar para os seus filhos, ele deu a palavra. Por isso que quando um homem dá a palavra para uma mulher, para uma moça, ele está casado com ela. José tinha dado a palavra a Maria, e o anjo disse: não temas receber Maria, tua mulher. Eles eram casados pela palavra. É o que muito falta hoje. Burocracia demais, papel demais e nenhuma palavra. Os bolsos, os cofres, os cartórios, as estantes estão cheias de documentos. Isto significa que a palavra se foi. Uma vez que a palavra não tem valor, é porque o caráter já acabou há muito tempo. Não existe caráter que, por sua vez, é uma vitória e não um dom. Agora, há pessoas que têm outras como seu absoluto. Isto cabe até um certo ponto: a esposa ter o marido como seu absoluto, o marido ter a sua esposa como absoluta, o suficiente para ele, o suficiente para ela, no sentido conjugal, no sentido da vida social. Mas ninguém pode ter um absoluto em relação à salvação, ao destino eterno, a maneira e ordem e conduta da vida, a não ser a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Deus, portanto. Houve um tempo quando o Faraó era o absoluto do Egito. Mas veja onde ele está agora. Todos eles foram extintos. Hitler, Faraó e todos que quiseram ser absolutos. É a espécie errada de absoluto. O absolutismo fracassa. Isso não se refere a uma liderança de Deus através do homem. O absolutismo faz o legalismo, a imposição, a maneira
de ser tratado. Dizem que Hitler atirou no seu motorista porque ele marcou para chegar às 9 horas, em ponto. O motorista chegou 2 minutos antes. Ele lhe deu um tiro dizendo: eu falei para você chegar às 9, não foi 2 minutos para 9. Então é o absolutismo que leva o homem ao fracasso. Isso não é de Deus. Eles são absolutos manufaturados. O que muitos homens são nesse instante, em todos os aspectos, no emprego, lá na pequena firma, na grande empresa, porque é um diretor, porque é isto, porque é aquilo, porque é um doutor, então eles se tornam absolutos. Mas você não pode tomar um absoluto manufaturado, e nem pode querer ser um absoluto manufaturado. Muita gente quer forçar ser o absoluto de sua esposa e vice-versa. Mas isso não funciona, isso é manufaturar. Não importa quem seja, não importa se é presidente, se é ditador, se é rei, se é igreja, se é organização, se é homem, se é mulher, se é um credo, quaisquer destas coisas perecerão. Exatamente como todos os absolutos deste tipo através das eras. Nós podemos olhar para trás. Veja os homens que confiaram nos imperadores absolutos de então. Veja os homens que edificaram suas esperanças sobre aqueles tipos de absolutos, sobre a chamada igreja. E veja onde estão eles hoje. Agora vamos voltar e ver os homens que colocaram suas esperanças na Bíblia, sobre a palavra de Deus, e a retiveram como um absoluto. Vejam onde eles estão agora. Na verdade, eles tiveram mortes cruéis, foram mártires. Mas onde estão eles? Moisés deixou de ser um faraó, deixou de virar uma múmia, para depois ser visto no Monte da Transfiguração. Ele, Moisés, depois de centenas de anos, vivo, e está vivo até hoje. Ora, ouvintes, nós temos aqui um relato em Hebreus capítulo 11, o que eles fizeram, como eles subjugaram reinos, fazendo justiça, e assim sucessivamente. E eles peregrinavam vestidos em peles de ovelhas e de bodes, dos quais o mundo não era digno. Esperam na glória por aquela grande ressurreição. É onde eles estão hoje. Agora, muitos deles não obtiveram estes milagres. Não foram livrados, na verdade. E eles entregaram seus corpos de qualquer modo pela fé que eles tinham no absoluto, esperando por aquela ressurreição. Para terminar suas vidas, eles não se importavam por isto, se morriam ou não. Paulo disse, quer morramos, quer vivamos. Então eles não importavam se viveriam aqui ou não, mas não negavam o seu absoluto. Eles desejavam seguir em frente e se sacrificarem para que então eles pudessem obter aquela ressurreição. E isto foi o que eles fizeram. Isto foi o que eles fizeram. Eles colocaram suas esperanças na Bíblia. Eles colocaram suas esperanças na palavra de Deus. Eles colocaram suas esperanças naquilo que o Espírito Santo falou. Abraão caminhou 25 anos sob a promessa, até que o filho prometido veio à luz. E contra a razão, contra a esperança ele creu, tendo por fiel aquele que prometeu, porque poderoso ele é. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo.
Agora, quem é que fez a promessa no seu coração? Quando isto está somente no intelecto, na cabeça, na teoria religiosa, isso não oferece nenhuma vida como a de Abraão. Isso não oferece nenhuma fé como aquela e como a dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11. Mas quando Deus vem ao seu coração e te faz uma promessa, não há quem possa te mover daquela promessa. Nem reinos, nem poderes, nem marido, nem mulher, nem filhos, nem pai, nem mãe. Ninguém pode te mover, porque Deus veio ao seu coração. A promessa desceu no seu coração. Não foi somente naquilo que você ouviu e ficou somente na cabeça. Paulo chegou a perguntar: quem nos separará do amor de Cristo? Isto quando é infundido no coração do homem e da mulher. Eles cerravam vivos cristãos. Eles jogavam nas arenas. Eles queimaram-nos, mas não puderam tirar a promessa de seus corações. Nenhuma razão pôde levar a Abraão a negar a sua fé. Ele pôde negar que Sara era sua esposa, mas não negou a sua fé. Ele nunca negou a sua fé. Nós podemos, às vezes, negar uns aos outros, mas não podemos negar a Cristo. Ora, isto é certo se uma vez fomos batizados com o seu Espírito. Até mesmo a nossa fala denuncia. Se um dia de fato temos andado com Ele, lá junto da fogueira, Pedro não pôde esconder, embora negando antes do batismo do Espírito Santo. Mas até a sua fala lhe denunciava. Quem sabe ele tinha apanhado até os mesmos sotaques de Jesus Cristo, o mesmo dialeto, a mesma maneira de falar. Porque quando você anda com a pessoa a quem você ama, você pega até os seus gestos, até a sua maneira de falar. Por que que o mundo está tudo falando aí a moda de gíria e pegou de um modo geral um estilo de um determinado estado que é a capital do demônio nesse país? Por quê? Falam igual. Eles querem falar igual aquele artista fala no cinema. Querem proceder igual a eles. Então, os seus atos, suas maneiras, seus gestos, suas maneiras de falar, denunciam-nos. Agora, quem anda com Jesus também é a mesma coisa. Isto mostra que de fato foi marcado, foi timbrado, foi selado, alguma coisa desceu por dentro, foi até o âmago, desceu lá na alma e fez disto uma estaca, fez disto um absoluto. Crendo no Deus de Israel, crendo no Deus que operou no passado, você crerá no Deus que opera no presente, você crerá no Deus que operará no futuro. Você não ficará dando glória pelo que ele fez no passado. Alguns dançaram com Miriam depois que atravessaram o mar, mas ficaram olhando sempre para aquela experiência. E quando algo aconteceu que não funcionou, como lá na travessia do Mar Vermelho, então eles murmuraram e caíram. Eles não tinham o profeta como absoluto. Eles não tinham o profeta como a boca de Deus. E por isso eles murmuravam. Mas o certo é que Israel saiu do Egito, gritando: só o Senhor é Deus. De etapa em etapa. Muitos passaram por uma etapa, mas não chegaram na outra. E no entanto eles gritavam: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Se você orou, se você cantou que ontem só o Senhor é Deus, por que que você não canta hoje e não canta amanhã? Não crê que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente?
Isto é porque não desceu como absoluto no seu coração. Mas se somos filhos de Abraão, nós temos fé como a de Abraão, e aí os nossos passos dirão bem alto: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Israel saiu do Egito, foi ordem que Deus lhe deu, chegando no Mar Vermelho, todo Israel temeu. Altos montes de todo lado, Moisés lhe respondeu: não temas, ó Israel, só o Senhor é Deus. Você tem que ter um absoluto. E Moisés ordenou o mar, que logo lhe obedeceu. Por terra Israel passou, pelo poder de Deus, e o exército de Faraó, porém no mar desceu. Moisés cantou dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Agora você diga para a incredulidade: só o Senhor é Deus. Diga para o medo, para o pavor: só o Senhor é Deus. Não de uma maneira sugestionada, não só na cabeça, mas por dentro. Às vezes até a boca está fechada, mas o coração está dizendo: só o Senhor é Deus. Ele prometeu e é fiel para cumprir. Se ele prometeu voltar, ele voltará. A primeira vinda se cumpriu, a segunda vinda também se cumprirá. Se há alguma doutrina para se crer nela como entre a vida e a morte, é na volta do Senhor Jesus Cristo. Mas esperando volta de quem não prometeu voltar, esquecem daquele que prometeu de fato voltar. Há uma tumba aberta em Jerusalém, testificando de que ele não está ali e voltará. Agora há uma tumba lá em Jeffersonville. Ela está fechada. Um dia ela se abrirá. É a do profeta desta era, com todos os santos que dormiram no Senhor, para subirmos juntos para a glória eterna. Mas daquele que vai voltar, a tumba está aberta. Ó, Deus te abençoe. No nome do Senhor Jesus Cristo, creia na sua bênção agora, pois é fiel aquele que prometeu. Amém. Até aqui o nosso Deus nos ajudou em suas promessas, jamais falhou. Deu um renovo para nosso Salvador,
Salvador, maravilhoso, conselheiro, Deus de amor. Antigamente a mão de Deus sempre operou. Lá no deserto o maná nunca faltou. Moisés orou e o mar vermelho se abriu, e o seu povo jubiloso o exaltou. Quando Israel o mar vermelho atravessou, todo o seu povo se alegrou. Ali cantaram e exaltaram com fervor. Varão de guerra será sempre o Senhor. Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário, na rádio Shekinah FM 107.1. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira, às 19 horas. Nos domingos, às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br. Antigamente a mão de Deus sempre operou. Lá no deserto o maná nunca faltou. Moisés orou e o mar vermelho se abriu, e o seu povo jubiloso exaltou. Continuou sendo Moisés o condutor. Em toda prova o Senhor sempre operou, e confirmando eu sou sempre o que sou. Antigamente a mão de Deus sempre operou. Lá no deserto o maná nunca faltou. Moisés orou e o mar vermelho se abriu, e o seu povo jubilou